resgatar aquele surto lá de São Paulo, aquele lá de 70, né? Que, na verdade, foi o que originou um monte de coisa, né? Na década de 70, sim, né? Foi as Mas ações na década de 70 não teve só lá, teve aqui também, e teve vários locais do Brasil. várias cidades. Então, na verdade, assim, a gente está falando de uma doença, né, que, como eu disse, esse alto potencial epidêmico que ela tem, né, a Marília trouxe essas questões de surtos, principalmente, né, hoje são os mais comuns, mas a gente vê uma incidência grande, principalmente na população economicamente ativa, né, nos adultos jovens. A gente tem que ver que assim a vacina ela foi introduzida, né, principalmente para a infância, né? Então, eu pelo menos eu nunca vacinei de meningite, né? Nós não vacinamos de meningite, né? Mas tem outros fatores, lógico, que podem, né, ser fatores que contribuem, principalmente, né, as questões sanitárias aí, né, de saneamento, a precariedade da urbanização, né? Todos são esses fatores que a gente tem que ficar atento como vigilância mesmo no nosso território, né? Porque pode acontecer a qualquer momento e quando acontecer a gente precisa, né, de ter todas essas ferramentas, nos orientar pelos manuais para a gente conseguir dar a resposta mais efetiva possível e de socorro aqui para a Marília, para a Rosa. Ó, Fabiano, tem ali da Hospital de Brasilândia, Marília. Se for possível, revisar o item 49, 49. resultados laboratoriais. O que acontece? Nos resultados laboratoriais, tem lá cultura, que é a primeira coisa. A cultura, ela é o padrão ouro. Se eu tenho uma cultura, tanto de líquido como de sangue, ela vai ser o critério específico de confirmação. Marília, eu digito o resultado da cultura, ele aparece as opções. Ele aparece as opções. Quando você clica lá no resultado da cultura, ele vai aparecer as opções. Dentre eles, lá tem o nome de um monte de bactérias. Tem não realizado, tem não identificado, que é quando ela dá negativo, que são essas opções que tem lá. Tá? Não realizada é quando não tem material e não foi feita a cultura. A cultura ela é semeada em todos os locais da rede após a coleta. Logo, vem um kitzinho, você já deve ter visto, vem um tubinho, que é o água de chocolate, e vem 2 frasquinhos de penicilina e vem 2 lâminas dentro desse kit com laço informético. Que é justamente para, na hora da função, já coletar e colocar no frasco. Aí vai para o laboratório do hospital e o laboratório do hospital encaminha para o LACEN esse material. O único local que não é feito a cultura do líquido no LACEN é no hospital de base. Por quê? Porque no base ele tem uma clientela, vamos dizer assim, diferenciada. Por quê? Porque lá a maioria dos casos de meningite, elas são por trauma, são por doença neurológica já crônica, não são quadros agudos. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é a minoria dos casos. E mesmo lá no base, a parte de PCR e látex, ela é encaminhada para o LACEN via Galo. Então, Marília, uma coisa importante nesse campo da ficha, então, o único que a gente não faz aqui no DF é aquele... A contra-imunoeletroforese não é feita, mas... né, Marília? E o isolamento viral também a gente não faz aqui no LACEN. Aí vai para a Fiocruz nos casos que tem indicação de fazer. Quando você está pensando em algum enterovírus, ou que tem algum surto relacionado em algum local que você esteja pensando em algum enterovírus ou em algum outro vírus. O PCR viral, que é o painel viral, ele está sendo feito aqui no LACEN, sim, de alguns casos. Quando é solicitado, eles estão fazendo. Ele está em processo de validação, como eu já falei para vocês, e ele entra como PCR. O látex tem lá as opções e tem que ser preenchida. E uma coisa que vale a pena lembrar, por exemplo, semanalmente, eu encaminho, à medida que eu vou recebendo no LACEN, os relatórios com os resultados de cultura, de PCR, que é feito pela bacteriologia, e a partir da semana atrasada, há 15 dias atrás, eu comecei a encaminhar da micologia também, que eu comecei a receber. Então, esses resultados, mesmo que eles sejam negativos, é importante que eles sejam inseridos na ficha,
foi um trabalho que foi feito, é um exame que foi realizado, ele deu negativo, mas ele foi feito. Então, ele tem que estar inserido naquela ficha, porque até quando você vai fazer a análise da ficha, eu tenho uma consistência para dizer que realmente aquilo ali não é uma meningite ou que é uma meningite por outra coisa, já que eu tenho todos esses exames realizados. Quem é Brasilândia? Tudo bem? Quem perguntou de Brasilândia? Eu não sei se foi isso em relação à pergunta, mas se não foi, eu peço que repasse e que a gente tem que esclarecer. A Gracilene. 58, Marília, ó, evolução do caso. Nem sempre é possível preenchimento quando o paciente vai transferido para outra unidade que não temos acesso ao prontuário. Quando o paciente ele é transferido de uma unidade, o correto é que esse paciente, que essa comunicação seja feita para o local onde está recebendo esse paciente, que ele tenha assistência de meningite para lá, porque quando o outro hospital for dar alta, for realizar a evolução, vá lá e preencha a ficha. Ô, gente, mas o hospital da rede, nós temos acesso a todos os prontuários pelo TREC. Se for na rede privada, aí tem que comunicar para poder fazer a complementação após. A rede privada é bom comunicar lá para a equipe da rede privada. Solange, alguma pergunta, Solange? Tenho sim. A gente, na busca ativa, como é que eu vou saber identificar? Porque eu tenho muita dúvida em relação à doença meningocócica sem a meningite mesmo, sem a presença da meningite. Como é que eu consigo, de repente, fazendo uma busca ativa, identificar que esse pode ser essa pode ser um caso de doença meningocócica sem a meningite, especificamente? O que acontece? Normalmente, quando eu tenho uma doença meningocócica pura, sem meningite, ele tem um quadro de sepse. O paciente evolui rápido, em 24 horas, normalmente, 24, 48 horas, ele vai chegar com o quê? Normalmente, febre, prostrado, pode ter diarreia, dor no corpo, um exantema, ou às vezes já tem petete e equimose, porque ela evolui muito rápido. A maioria desses casos, principalmente em uma garganta quando vocês fazem a busca ativa, ele está como o quê? Como dengue grave, na maioria das vezes. E às vezes já está até em óbito quando vocês fazem a busca. Então, os últimos casos que teve lá, todos eles foram como dengue, a primeira hipótese, e depois foi visto por vocês da vigilância que poderia ser uma doença meningocócica por conta das peteques e foi feita quimioprofilaxia e após a coleta do material, o diagnóstico de doença meningocócica laboratorialmente. Então, é basicamente isso mesmo, é clínica, história clínica. A história clínica da rapidez, da evolução e o que o paciente vai manifestar é que vai te dizer se realmente é uma doença meningocócica sem meningocócica, sem meningite. Por isso é que é difícil identificar, porque ela vai aparecer como um leque de um monte de patologia até que você chega ao diagnóstico, né? Diagnóstico diferencial. E assim, no caso, se eu tenho um petete equimose num paciente grave, ele pode até não ser doença meningocócica. Mas é melhor você fazer a quimioprofilaxia e garantir aquilo ali do que deixar passar. Obrigada. Outra, ó. O quadro clínico característico... Ah, tá, antes disso. Os casos de meningite inespecífica se manteve ou houve aumento nos anos de 2020 e 2021? A Sudoeste está perguntando. Houve diminuição de forma geral de todos os casos, inclusive dos casos inespecíficos. Tem outra pergunta, Marília. Entendi. Na solicitação já avisamos você, Marília? Sim, normalmente quando vocês suspeitam, vocês já avisam aqui, ou se é, como eu falei, à noite, final de semana. Ó, um quadro clínico característico já pode iniciar a quimioprofilaxia, certo? Pode. Um quadro clínico característico na presença de petete e equimose, você já pode fazer a quimioprofilaxia. Gente, assim, só para ajudar um pouco mais, uma coisa que a gente, né, assim, estuda e aprende tanto na epidemiologia é a história natural da doença, né? Então, assim, aqui a gente está trazendo esse aspecto da epidemiologia descritiva dos casos e do fluxo do protocolo.
né? Mas, assim, a oportunidade que vocês tiverem de poder aprofundar um pouquinho mais na história natural da doença, né? Acho que ajuda muito a gente entender um pouquinho mais desse processo, para a gente começar a ter essas maldades, né? Assim, do que pode ser o quadro clínico, né? O que ele pode apresentar. A Ana Paula, ela traz a seguinte pergunta. Falando sobre preencher ficha com resultado negativo. Às vezes, quando a gente recebe a planilha de resultados, quando entramos no prontuário, o líquor foi solicitado por outro motivo que não é meningite. Mesmo nesse caso, preencho a ficha? Se o caso não preenche definição de caso, ele não é suspeita de meningite, eu não tenho que preencher ficha e, consequentemente, eu não tenho que anotar esse resultado lá. É porque, como eu falei para vocês, todo o líquido que entra no LACEN, o acordo foi que seja processado o PCR desse material. Por quê? Porque pode ser que a gente esteja deixando passar alguma coisa na tentativa de buscar o que não foi notificado e que passou e que você consiga pegar pelo PCR, nem que seja desses 3 agentes. Aí E isso anota, já aconteceu. Pouco, mas já aconteceu. aí anota na ficha original do Aí, paciente. no né? caso aí, dos pacientes que não, não entraram como suspeita de meningite, mas eu tenho um resultado, ele pode ser anotado na ficha do que ele entrou, do outro agravo que ele entrou. Ou se for por alguma doença crônica, só comunicação do resultado para a equipe. Para ele ser ciente de que foi feito e que tem um resultado que é negativo. Anotar no prontuário, do paciente. Gente, mais alguma pergunta? Se alguém quiser abrir o microfone, igual a Solange fez, e falar, A fique à gente deixou vontade. de ler alguma, né? Alguma que a gente passou Escapuliu. despercebido. Até central, já A gente respondeu. fez, né? Acho que não, né, Fernanda? Não deixando escapar Gente, se nenhuma, vocês né? estão caladinhos, a gente entende que vocês estão satisfeitos. Alguma pergunta? Bom, então a gente entende que, né, a gente conseguiu aí avançar com essa pauta, né? Assim, só reforçando, né? Embora, infelizmente, a gente tenha que fazer as reuniões nesse formato, né? É uma forma que a gente encontrou de estar tentando integrar, né? E aproximar mais a DIVEP, né? De vocês, enquanto núcleo de vigilância hospitalar, enquanto núcleo de vigilância das regiões, né, de fazer assim, esse ambiente mesmo, um ambiente que possa promover, né, tanto as áreas técnicas, no sentido de problematizar os seus agravos, né, de falar, contextualizar os cenários, mas principalmente de auxiliar, né, de nos colocar como parceiros nesse processo mesmo, né, de fortalecer a vigilância, de aumentar a sensibilidade, né? Quando a gente fala das doenças, né? A gente não fica só esperando ela acontecer, né? A gente passa a ter um olhar diferenciado para ela, porque ela pode acontecer, né? Epidemias de meningite pode acontecer. Duas coisas, gente. Que às vezes acontece muito que eu não coloquei, que às vezes eu vou me lembrando das coisas à medida que vai passando aqui, vocês falando. O paciente foi a óbito, eu não tenho material nenhum. O que eu posso fazer? Coletar pós-mortem, tá? O líquido pode ser coletado pós-mortem e o sangue também pode ser coletado pós-mortem. Qualquer amostra de material que tiverem, ela vai servir para fazer pesquisa desse material, tá bom? Não necessariamente eu quero a necrópsia, porque às vezes não vai para a necrópsia, vai direto, o paciente foi a óbito, mas ele tem sequela, tem tumor, tem um quadro clínico sugestivo, e não deu tempo de colher nenhum material. Sangue, qualquer coisa que vocês conseguirem já ajuda para tentar identificar o agente. E a Marília traz uma situação assim que é muito importante, né, a gente também falar, por quê? Todos nós sabemos que no Distrito Federal existe o serviço de verificação de óbito, né? Então, nesses casos também é uma oportunidade muito grande, né? Se no caso a gente perder essa oportunidade de fazer, né, nesses momentos, né, a gente ter essa parceria também com o Serviço de Verificação de Óbito. A Áurea está no nosso grupo lá, né, dos NVEPs que a gente tem, né?
Então, assim, qualquer dúvida com relação a essa